Estamos de volta com o Band Cidade. O número de demissões cresceu em toda a região, principalmente por causa da pandemia. Os dados do CAGED foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. E mesmo com a retomada gradual das atividades a partir da semana que vem, o cenário atual exige bastante cautela. Neste local, chegam a passar 1.000 pessoas por dia em busca de trabalho. Mas agora o balcão de empregos de Taubaté está fechado desde abril por causa da pandemia. O atendimento é feito à distância, por telefone ou internet. Nós estamos desenvolvendo um trabalho interno. Quem tem interesse, quem está desempregado, quem está dentro dessa conjuntura, o que tem que fazer? Mandar o currículo por e-mail, no e-mail pmt.balcão@gmail.com. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo um arquivo desses currículos que estão sendo enviados por e-mail. O que acontece? Quando a empresa solicita um currículo específico, a gente encaminha e a própria empresa vai fazer o contato com o candidato. Atualmente, 10 vagas estão publicadas no site do Balcão de Empregos. A maioria da área de alimentação. Número bem abaixo do normal. Antes da pandemia, era em média de 30 a 40 vagas por dia. E essa queda no número de empregos aqui no balcão de Taubaté reflete justamente o atual cenário de prejuízos econômicos por conta da pandemia de coronavírus. Segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de abril, mais de 12.000 postos de trabalho foram fechados no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Em abril, os dados do Cadastro de Empregados e Desempregados do Governo Federal apontaram 17.700 demissões e 5.532 contratações na região. Mas para o Sindicato dos Metalúrgicos, números são maiores. Até agora, 540 trabalhadores da indústria de Taubaté, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira foram demitidos. Nós temos uma preocupação muito grande. Primeiro, no nosso setor, tem um segmento que é o segmento de autopeças, que é muito forte aqui na nossa região. Ele depende único e exclusivamente das montadoras, que todas elas estavam paradas e elas estão aí para retomar as atividades a partir de 1º de julho, a partir de 1º de junho. E com isso, as autopeças vêm a reboque desse calendário. Qual que é o grande problema? Todas elas trabalhavam com 2 ou 3 turnos automobilísticas e agora elas vão trabalhar com um turno. Qual o impacto disso no setor de autopeças, que todas elas trabalhavam com 3 turnos? O governo precisa ter uma política direcionada para esse segmento, principalmente no sentido de nacionalizar as peças. Em abril, segundo o CAGED, as cidades que mais contrataram também foram as que mais demitiram. Exemplo de São José dos Campos, que abriu 1.992 vagas no mês passado e demitiu 5.984. Mas com a flexibilização gradual, a expectativa é para uma melhora de 30% no setor do comércio. O comércio dá um passo mais rápido, do que os serviços, mas os serviços estão vindo na esteira. Ainda muitos setores de serviços, por exemplo, das escolas, das academias, cinema, eventos, todo esse tipo de atividade está ficando mais para frente. Então, sobre esses setores, a pressão ainda é muito grande, mas o comércio já começa a ter uma flexibilização bastante mais significativa. Além do comércio e serviço, outros segmentos atingidos foram turismo e indústria. Para este economista, o cenário neste ano será negativo e com uma difícil retomada da economia. O problema é a produção industrial, porque a produção industrial depende de um consumidor com mais renda, tem um processo de financiamento maior. Por exemplo, a maior parte dos automóveis vendidos no Brasil hoje são automóveis financiados e os consumidores estão temerosos em relação a fazer ou não financiamento. Então, a situação ainda é bastante preocupante. Olha, vamos falar do coronavírus. São José dos Campos confirmou mais 2 mortes pela doença, a Covid-19. As vítimas são 2 homens, um de 76 e o outro de 47 anos. Segundo a prefeitura, ambos tinham histórico de doenças pré-existentes e estavam internados no hospital municipal. Vamos então aos dados atualizados das cidades da região que sofrem com o coronavírus. Está aí, ó. São José dos Campos atualizando, agora chega a 727 casos confirmados da doença. É a maior cidade da região, tem o maior número, são 33 mortes e tem outras 3
6 que estão sendo investigadas. Em número de casos, depois vem São Sebastião, com 339 e 4 mortes. Jacareí tem 156 casos confirmados, 11 mortes pela Covid-19 e nós temos outras 9 em investigação. Tivemos mortes em Caraguatatuba, Taubaté, Lorena, Pindamonhangaba e Ubatuba. E na questão dos casos está aí, ó, Caraguatatuba 147, Taubaté chega a 118, Lorena 56, Ubatuba 51 casos confirmados, Pindamonhangaba tem 45. Nós tivemos mortes em Cruzeiro, 2, uma em Santa Branca, uma em Campos do Jordão, uma em Caçapava e uma em Guaratinguetá, onde outras 4 mortes aguardam retorno de exames. São consideradas suspeitas, como tem em Caçapava, Campos do Jordão e Cruzeiro também. Os casos estão aí, 45 confirmados em Ilhabela, 38 em Guaratinguetá, 30 em Caçapava e em Campos do Jordão, 23 em Cruzeiro, 13 em Tremembé, 12 em Santa Branca, 10 em Cachoeira Paulista. Temos 3 mortes confirmadas em Santo Antônio do Pinhal, uma em Lavrinhas e uma em Jambeiro. Há ainda mortes suspeitas em Santo Antônio, em Aparecida e também na cidade de Paraibuna. São os casos confirmados também de cada município. E, por fim, a gente tem São Luís do Paraitinga, com uma morte confirmada pela Covid-19 e um caso confirmado da doença, caso confirmado também em São Bento do Sapucaí, em Monteiro Lobato e em Redenção da Serra, que ainda investiga uma morte. A seguir, devido à pandemia, a Prefeitura de Lorena inicia amanhã o pagamento do auxílio do Programa de Renda Emergencial Temporária para atingir as famílias carentes. Você vai conhecer os detalhes já já. Vamos agora com imagens ao vivo da cidade de Taubaté. Agora sim, Taubaté também com sol nesse início de tarde típica de outono. O céu está limpo demais, madrugadas geladas. A cidade acordou hoje com 6 graus e agora tem 21. 1 da tarde, mais 9 minutos. Eu volto em instantes, não sai daí.